Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu começaria hoje uma carteira de fundos imobiliários do zero. Eu vou fazer isso considerando três tipos de investidores: aquele que acabou de sair da renda fixa e quer colocar os pés nos fundos imobiliários. Vou fazer uma outra para aquele que já está há algum tempo na renda variável, até já tem alguns fundos imobiliários, mas não sabe bem até que ponto ele pode avançar e ao mesmo tempo ainda tem bastante resistência à volatilidade e risco. E uma terceira opção de uma carteira mais arriscada, aquela carteira para buscar realmente um retorno maior, aceitando mais volatilidade e mais risco. E aí você vai poder, com base no seu perfil de investidor, escolher uma das três que eu vou trazer aqui e conhecer esses ativos, estudá-los mais, aprofundar aí a sua análise e, quem sabe, alguns deles fazerem sentido para o seu portfólio. Se você não me conhece ainda, eu sou Bernardo Sanches, esse aqui é o Vai Pelos Fundos. E a ideia desse canal é te ajudar a atingir a independência financeira através dos seus investimentos. Se o conteúdo que eu trouxe aqui realmente fizer sentido para você, considere lá no final se inscrever para receber notificação de todos os nossos novos vídeos. E claro, se você já é de casa, um dos mais de 40 mil inscritos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua presença. Deixa o like e o hype para a gente chegar cada vez a mais pessoas. Bom, muita gente me pergunta individualmente de alguns ativos, seja aqui, seja lá no nosso Instagram. Aliás, se você não segue ainda, vai lá, @vaipelos_fundos. E normalmente eu comento algumas características do fundo, mas sempre faço um disclaimer. Olha, eu não conheço o seu perfil de risco, eu não sei o quão tolerante à volatilidade você é, não conheço os outros ativos da sua carteira, não sei como você está montando de fato esse portfólio. Então, eu pensei o seguinte: bom, para esse segundo semestre, eu vou compartilhar 3 ideias de carteira de fundos imobiliários. Na primeira, a gente vai montar algo bem high grade, bem soft mesmo. Papai com mamãe é um primeiro passo para aquele cara que tem mais idade ou para aquele cara que realmente não tolera risco, mas quer estar na renda variável. Enfim, é para o cara que realmente é mais tranquilo. Na segunda opção, a gente vai buscar um pouco mais de retorno. E como que eu vou fazer isso? Vou mesclar um portfólio com ativos high grade e outros um pouquinho menos óbvios. Nada aqui vai ser muito arriscado, mas eu vou colocar alguns fundos com um filtro menor de patrimônio, um filtro menor de liquidez e também vou exigir um prêmio de risco um pouco maior na faixa daquele 1% ao mês que dá para atingir sem correr grandes riscos nos FIIs e todo mundo gosta. Por fim, na terceira carteira, aí sim a gente vai ser um pouco mais ousado. Óbvio que eu não vou vir aqui e colocar fundos bomba para você estudar ou de repente escolher fundos super arriscados. Não é isso. Inclusive, eu vou seguir 100% dentro do IFIX, que eu acho que já é um bom filtro, uma primeira barreira importante de entrada, tá? E são realmente aí os fundos que eu monitoro mais de perto, e isso já dá para você ter uma boa referência. Mas para conseguir pagar mais, essa carteira vai ter que correr de fato mais risco e a gente vai ter que flexibilizar ainda mais os filtros usuais. Eu acho que vai sair algo muito bacana aqui e espero realmente que você goste. E para o vídeo não ficar imenso, de cada uma dessas carteiras eu vou pensar um fundo para a gente analisar os indicadores de forma mais aprofundada. Para fazer isso, a gente vai passar pela Brick 360, aquela plataforma que promete revolucionar a forma que a gente analisa fundos imobiliários, trazendo muito, mas muito dado para poder estudar os nossos ativos. Se você, como eu, gosta de ter o máximo de informação possível e ainda pontuações da própria Brick sobre esses ativos, com dados comparativamente com o mercado, segundo mais de 50 fatores que eles analisam de forma objetiva, tenho certeza que você vai curtir conhecer também. Vou deixar o link aqui na descrição para você fuçar lá na plataforma, se deliciar com esses dados. Bom, vamos fazer então os primeiros filtros. Vou colocar aqui uma tabelinha, né, que eu sempre gosto de utilizar. Fundos que estão aqui no IFIX, sempre eu saio dessa tabela aqui inicial para depois a gente fazendo aqui algumas mágicas, né? Aqui tá a tabela com todos os fundos do IFIX, alguns indicadores que eu acho importante, né? A IPO, quando que o fundo foi listado, valor patrimonial, que mostra a robustez desse ativo, dividend yield de um mês e dividend yield de 12 meses, o PVP, né? O preço sobre valor patrimonial, número de cotistas e liquidez, e por fim a participação no IFIX. Aqui todos eles, né, representam aqui 107 fundos que estão dentro do IFIX, tá? Então, a gente vai sair daqui. Na primeira carteira, eu quero ter os fundos com as seguintes características, tá? Primeiro filtro, mais de 0,8% de participação no IFIX. São os fundos mais parrudos mesmo, aqueles mais relevantes. Eu brinco que são os creme de la creme, né? Hoje a gente tem mais ou menos uns 40 fundos que entram aí nessa participação de mais de 0,8%. A gente já dá uma boa filtrada, né? Sai de 107 fundos para esses em torno de 40. O segundo filtro
que eu vou utilizar é ter mais de R$ 1 bilhão de patrimônio, tá? Aqui eu já vou colocar então na tela para você. Aqui são os fundos do IFIX, que estão em amarelo, são os fundos que têm mais de 0,8%, né? Aqui, na verdade, do Tigar para cima, mais de 0,8% de participação. Aí o outro filtro que eu faço são os fundos com mais de R$ 1 bilhão de patrimônio. Porque tamanho é documento, né? Se o fundo é tão grande, pelo menos uma trajetória robusta ele normalmente já tem. Ele já fez algumas captações, já conseguiu buscar dinheiro no mercado, tende a ter resultados atrativos. Obviamente, esse filtro ele não tira tudo que é ruim, mas ele já dá realmente uma boa guinada aqui pra gente, uma boa filtrada, que eu acho que é interessante. O terceiro filtro que eu vou fazer aqui com você é que os fundos tenham mais de 5 anos de bolsa, tá? E aí você vai ver nas tarjas vermelhas aqui, são alguns fundos que têm menos de 5 anos de bolsa, né? Aqui o BTHF, KNHF, Canu, Kirin, enfim, fundos que têm menos de 5 anos de bolsa, eu estou retirando. Normalmente eu uso 3 anos, vocês sabem, já falei várias vezes desse filtro, mas aqui é para o cara que é realmente iniciante ou ele é muito conservador e nós não vamos querer nos expor, né, a fundos novos. Por isso eu estou realmente dando esse filtro adicional aí, colocando mais 2 anos nessa conta. O quarto filtro que eu quero fazer aqui é que eu não quero que esse FII negocie com mais de 15% de deságio, né? E aqui eu vou fazer esse filtro através dessa tarja rosa. Por exemplo, aqui o CPTS está negociando a 0,83 no seu PVP, o PVBI 0,68 no seu PVP, TIGAR, JSRE, RBRR, HFOF, RBVA, todos têm mais de 15% de desconto. Então eu estou tirando esses caras. Por que eu estou fazendo esse filtro? De modo geral, o IFIX está descontado, mas normalmente os fundos que estão amassados demais costumam envolver algum risco adicional que o cara que é conservador não quer, ou pelo menos ele não consegue avaliar, né? Por exemplo, o deságio porque um ativo está com muita vacância, ou deságio porque o fundo está passando por muita turbulência, ou deságio maior porque o mercado está reticente com esse ativo. Então a gente vai tirar, de fato, esses fundos que estão passando por esse momento mais complexo. O próprio PVBI é um fundo que eu gosto, tem qualidade, mas está com um deságio muito grande, isso em função da vacância que ele está passando hoje, as dificuldades que ele está tendo, né, de conseguir locações, de aumentar os seus dividendos, e por isso está muito amassado. Então, para esse cara iniciante, para esse cara mais conservador, a gente não quer colocar esse tipo de ativo, pelo menos nesse momento. E por fim, o que eu vou exigir para essa carteira? Que ela tenha os 5 grandes segmentos representados, né? Um fundo de logística, um fundo de shoppings, um fundo de papel, um fundo de renda urbana e um fundo de escritórios. Esses são os setores mais representativos que não podem faltar numa boa carteira hoje. E a carteira que eu montei, então, de sugestão para você estudar depois, para quem é conservador, é essa aqui, BTLG11, o fundo representando aí o setor de logística, que hoje negocia um PVP de 0,99 e um yield de 0,79%. No setor de shoppings, coloquei HGBS11, 0,95 no seu PVP, 0,88% de dividend yield. Depois eu coloquei MCCI11, um fundo high grade de papel que está negociando a 0,99 no seu PVP, 1,07 de dividend yield. HGRU como representante dos renda urbana, né, daqueles ativos que compram imóveis de vários setores, 1,01 no seu PVP, 0,73%. E o HGRE11, né, 0,86 no PVP, 0,67%, esse é o representante do fundo escritórios. Essa carteira, ela custa em torno de R$ 469 para você iniciar, né, tendo uma cota de cada um desses ativos, teria um PVP médio de 0,96, então um bom PVP, né, abaixo aí do valor patrimonial olhando a carteira como um todo, e um yield de 0,83%. Dessa carteira aqui, eu pensei o BTLG11 para a gente dar uma olhada em seus indicadores de forma mais parruda, né? E por que esse fundo está dentro dessa carteira conservadora? Daqui BTLG na BRIC 360. Ele, segundo o ranking da própria BRIC, seria 7º aqui em fundos imobiliários e 3º dentro do IFIX. Então ele é um fundo realmente muito grande. Como a gente viu, está negociando aqui um PVP de 0,99 e aqui eu gosto muito de olhar, né, para outras questões como o momento do fundo que a BRIC traz, ele traria aqui um momento neutro para favorável, a liquidez diária desse cara, 11,7 milhões de reais, muito tranquilo, né, para você entrar e sair desse ativo. Gosto muito aqui desse indicador de PVP médio histórico, né? Que você coloca a média, você vê que o BTLG no último ano aqui, né, negociou exatamente no seu PVP de 0,99. A gente colocou aqui um prazo maior, né, de 5 anos, por exemplo, e você vê, olha que interessante, a média de PVP de 5 anos do BTLG é de 1 e o seu PVP hoje está em 0,99. Isso mostra como o mercado gosta desse ativo, como ele realmente transita, né, em torno do seu valor patrimonial. Óbvio que tem alguns momentos aqui no gráfico que ele vai mais para cima, mais para baixo, mas a média, né, em 5 anos você consegue ver que o mercado gosta realmente desse ativo e isso é interessante. Eu gosto de usar o PVP histórico como um bom termômetro, tá? Olhando para dividendos, olha que legal, sempre destaco isso aqui, quero colocar em 3 anos e você vai ver que ano após ano
ano, o BTLG vai subindo o seu dividendo, né? Essa escadinha para cima é muito legal. Você começa aqui em 2023, né? Julho de 23 com 76 centavos, ele aos poucos vai subindo, né? Para 0,78, para 0,79, para 0,80, agora 0,81, né? Você vê que ele tem um gráfico positivo. Se a gente coloca 5 anos, isso fica mais legal ainda, né? Você vê que ano após ano ele realmente foi subindo os seus dividendos desde aqui de 2021. Se você colocar desde 2017, você vê esse aumento também. Claro, 2026 não está completo ainda, então desde 2017 para cá, todos os anos subindo seus dividendos, gosto muito disso. E por fim, os indicadores, né? Você vê aqui que tem várias abas para você trabalhar, né? Como liquidez, as taxas. Vamos ver aqui a questão de taxa, né? Olha o custo aqui do BTLG frente às receitas, 9,25%. Ele é um pouco mais caro que o IFIX, né? 8,31%, mas dentro do segmento tá ok, né? Os fundos de logística em geral, 9,45% custam aí sobre a sua receita. Tem DRE, volatilidade, alavancagem, e aí você vê aqui também essa aba de indicadores que eu gosto muito, que traz aqui o PVP, e você consegue expandir, né, isso aqui para 10 anos, se você for assinante aqui da Brick, como eu sou. Você olha aqui, para 10 anos, você tem todo o histórico do fundo em termos de indicadores, isso aqui é muito bom, né? PVP atual 0,99, ele em 2026, né, ficou a média aí de 1,01, 2025 terminou em 0,96, e o desse cara, né, 9,37%. Aqui a questão de liquidez diária, você consegue ver o avanço também, liquidez diária, avanço do valor patrimonial, né, atualmente, olha que legal, né, o fundo nos seus 7,1 bilhões de reais em 2022, ele tinha 2,1 bilhões de reais, né? Isso aqui é uma curva muito positiva para cima, crescimento bastante forte desse fundo. O número de cotistas, a mesma coisa, né? Olha que legal o crescimento desse fundo em termos de cotistas. 2022 eram 206 mil, agora é 501 mil, né? Ele teve um avanço enorme aí em termos de cotistas nos últimos anos, né? Se você pegar a trajetória toda aqui, ó, deu 15.570% de crescimento, né? Realmente muito bacana. Eu gosto muito do BTLG e aqui na Brick você tem muitas informações que te ajudam bastante para você avançar. Agora, vamos para a carteira de perfil moderado, né? Vou colocar aqui os filtros do perfil moderado que a gente vai utilizar. E antes da gente seguir, deixa eu te falar uma coisa, né? Eu tô trazendo aqui essas sugestões de carteira, mas eu vou deixar na descrição uma carteira recomendada. É a carteira da EQI Research, tá aí o link na descrição para você clicar e conhecer. E interessante que ela vai abrir no formato de planilha, em que você pode colocar o quanto de renda mensal você gostaria de estar recebendo e o quanto você precisaria de patrimônio acumulado para viver justamente com essa renda que você quer dos fundos imobiliários. E é legal que ela mostra também a carteira recomendada atual e o quanto de percentual por cada ativo você deveria ter na sua carteira, o valor aportado em cada um deles e o yield anual de cada um também. E ainda te dá uma visão setorial desse portfólio, tá? Ficou muito legal. Clica aí no link que vai estar na descrição, né? O link que te direciona lá para EQI, que você vai poder também baixar aí a carteira recomendada no formato de planilha e entender também quanto você tem que ter de patrimônio conforme a renda mensal que você gostaria. É só clicar, tá aí, tá? Voltando aqui, vamos para o segundo nível de carteira, né? Agora a gente vai falar de uma carteira para um perfil moderado. E aqui você está vendo que eu coloquei várias tarjas já, né? Eu vou explicar os filtros que eu utilizei. Primeiro filtro para esse cara moderado, que o fundo que vai constar na nossa carteira tenha mais de 500 milhões de reais de patrimônio. A mesma ideia que a gente utilizou antes, né? Tamanho é documento, quer também manter filtros e ativos grandes. Segundo filtro, mais de 3 anos de bolsa. É aquele filtro que eu gosto de utilizar normalmente, né? 3 anos de bolsa já dá uma boa selecionada. Aqui a gente já pega os ativos, né, em vermelho, de fato ficam de fora mais fundos aqui, né? Gazit, por exemplo, BTHF, enfim, mais fundos aqui acabam sendo cortados, CP, SH, a gente passa a faca neles. Terceiro filtro, não quero que o fundo negocie com mais de 20% de deságio. Lembra que para o conservador eu peguei fundos com no máximo 15% de deságio, agora a gente vai abrir um pouco mais esse funil aqui na tarja rosa, né? Saem então os fundos que têm mais de 20% de deságio, que podem realmente estar passando por algum problema, alguma dificuldade maior. Quarto filtro que eu vou utilizar, não quero nenhum fundo que esteja com PVP acima de 1,05 para tijolo, tá? Acho que para tijolo você pode ser um pouco mais maleável, e para fundo de papel nenhum que esteja acima do VP. Então eu estou cortando aqui em azul, né? Por exemplo, o KNCR, o MXRF, o próprio KNSC, uma galera que está negociando aí acima do seu valor patrimonial, tá? E aqui a carteira do perfil moderado, lembrando, não é para você copiar essa carteira, tá? Para você conhecer esses ativos. GGRC, fundo lá das agros do setor de logística, que tem um PVP atual de 0,9 e yield de 1,01%. PMLL do Pátria, como representante dos fundos de shopping, PVP 0,89, yield 0,96%. PCIP, fundo de papel de perfil ali middle risk, PVP 0,86, yield de 1,11%.
GARI 11, 0,88 no seu PVP, 1,02% de yield, fundo do segmento renda urbana, e o FATN, fundo de escritórios, que é pouco falado, mas eu sei que alguns de vocês têm em carteira, seria o representante aí, né, do segmento de escritórios lá da BR Unitas, 0,83 no seu PVP, 1% de yield. E aí a gente foi buscar então aquele yield de 1%, essa carteira teria 1,02% de dividend yield mensal, 0,87 no seu PVP, custaria aqui R$ 281 para você iniciar. Dessa carteira aqui eu selecionei o GARI 11 para a gente dar uma olhada aqui na BRIC 360. Então tá aqui o GARI 11, fundo de tijolo do segmento aí de renda urbana. Na posição da BRIC ele seria o 10º em FIIs, olhando vários e vários critérios aí, conforme já falei para você, mais de 50 fatores que eles utilizam aí para fazer o score, e seria aqui 15º dentro do IFIX, né? O fundo também num momento favorável, aqui segundo a BRIC, uma liquidez enorme, 12,1 milhões de reais. Olhando aqui para o PVP histórico, aqui a gente já vê um bom desconto, né? Vou colocar 5 anos aqui de PVP histórico, você vê que na média o GGRC negociou a 0,95 no seu PVP, hoje a 0,88, então tá bastante desafiado aí frente ao seu PVP histórico, é um bom termômetro aí de preço para você. Olhando para dividendos, vou colocar 3 anos aqui e você percebe, né, que olha só, ele vem nos seus 0,08 centavos aqui há bastante tempo, teve alguns meses que ele conseguiu pagar algo acima aí, né, 0,09, algumas distribuições adicionais, mas há muito, muito tempo pagando esse 0,083 para ser mais exato, né? Esse aqui é o nosso GARI 11, muito, muito tempo, desde janeiro de 25 aqui, ó, reloginho 0,08, tá? Olhando para custos, né, vamos ver aqui as taxas do nosso GARI 11, fundo com uma taxa de 3,65% apenas, né? Interessante aí, custo, segundo os dados aqui da BRIC, 3,65% frente às receitas que ele gera, 8,31% seria do segmento, tá? E os principais indicadores, né? Indicador aqui hoje negociando um PVP de 0,88, dividend yield de 11,93%, PVP também tá aqui, a gente consegue ver também, né, em termos de crescimento de cotistas, foi um crescimento enorme do GARI 11, né? Ele, lá em 2022 tinha só 22 mil cotistas, hoje está aqui com 522 mil cotistas, né? Ganhou mais de 500 mil cotistas aí nesses últimos 4 anos, foi um crescimento muito grande, muito em função de ter virado base 10, de ter se popularizado bastante. Esse aqui é o nosso GARI 11, aliás, aqui embaixo, né? Se você quer ter os documentos mais recentes do ativo, também tem aqui na BRIC, tá? O fato relevante, relatório, demonstração financeira, regulamento vigente, enfim, é muito, muito completa a BRIC 360, você precisa conhecer. Vamos voltar então agora para a nossa carteira de perfil arrojado, né? E o que eu vou inserir aqui para perfil arrojado, tá? E aqui eu já quero antes fazer um disclaimer importante. Essa carteira que eu vou montar, eu não teria. Eu vou trazer alguns filtros que você, se for arrojado, pode fazer. Vou trazer realmente alguns ativos de mais risco e que eu gosto, mas eu não teria esse portfólio aqui completo, né? Por entender que ele realmente agrega risco demais. Todos esses ativos poderiam estar numa carteira mais ampla, né, com uma composição maior, não tem problema nenhum, e você ter uma posição menor nesses ativos de mais risco. Já falei que dentro de uma composição de portfólio isso faz sentido. O que eu quero dizer é que eu não teria apenas essa carteira ou só esses ativos core, tá? Esses ativos seriam mais satélites, mas eu sei que muitos de vocês gostam, né, de ter uma carteira mais arrojada, pedem sugestões de ativos que são mais agressivos, que têm também um potencial de retorno maior, então eu vou montar aqui. O primeiro filtro seria o seguinte, que o fundo esteja dentro do IFIX, né? Não vou fazer nenhuma relevância em termos de patrimônio, ele tem que estar pelo menos dentro do IFIX, então já é um filtro, uma barreira legal. Segundo filtro, tá? Não quero nenhum fundo negociando com mais de 25% de deságio. A mesma ideia, né, que eu falei com você sobre os critérios que a gente utilizou nas carteiras anteriores, que um fundo que esteja negociando com muito deságio, ele pode ter problemas, né? Aqui a gente alarga um pouquinho mais o filtro, mas tá até aceitando, né, alguns casos de turnaround, alguns fundos que têm uma certa turbulência, mas que eu vejo que tem algumas condições no médio prazo, pelo menos, de retomar a confiança, né? Mas é isso, deságio demais é sempre complicado, né? Provavelmente é um fundo que tem essa desconfiança atual, o yield caiu, enfim, ele pode levar mais tempo para se recuperar. Eu não quero colocar ativos muito, muito desagiados, não, senão a gente teria que partir para um case mais de turnaround de fato. E aí a gente passa a tarja vermelha, né, naqueles ativos, então, com mais de 25% de deságio. TIGAR, BRCR, VGHF, Gazit, PPML, RBRP, APT e RCRB, a gente tiraria aqui já com esse filtro, tá? Terceiro, fundo tenha uma liquidez diária de pelo menos 200 mil reais. É pelo menos um funilzinho mínimo aí para a gente poder entrar e sair com tranquilidade, tá? Eu acho que é importante a gente utilizar esse critério. Não saíram muitos fundos aqui, não saiu aqui ó, o VRTM, né, que negocia menos de 200 mil reais. Outro filtro
que eu utilizei também é que o fundo tenha pelo menos 10 mil cotistas, né? Se a gente está procurando liquidez, precisa também ter uma base mínima de cotistas. Com isso, a gente tiraria aqui o AZPL, tem só 5.760 cotistas, e o RPRI, 4.676 cotistas. E por fim, a gente teria aqui um filtro de preço, né? Eu não quis nenhum fundo acima do VP, e aí já passei então aqui a régua, né? KNCR, HGRU, MXRF, aqui valendo tanto para FII de papel quanto para FII de tijolo, né? Fui mais rigoroso nessa questão de preço. Se você está buscando mais retorno, acho que você tem que ser um pouco mais criterioso com a questão de preço de entrada, tá? E aí vamos para a carteira, o que eu exigi para montar esse portfólio? Que a gente tivesse representado 4 grandes segmentos. Lembra? Nas demais 5 grandes segmentos, aqui eu quero pelo menos logística, shopping, papel e renda urbana. E eu optei por inserir um outro setor que é um pouquinho mais arriscado também, que é o hedge fund, né? Quis colocar aqui os hedge fund. E também tive uma meta de yield, que ele entregasse, que essa carteira entregasse 1,2% ao mês. Baita retorno, hein? Olhando aí com fundos imobiliários. E aí, a conclusão que a gente chega de carteira arrojada seria esta daqui, tá? Seria essa daqui. RISAT11, lá da Risa Asset, representante do setor de logística, atualmente PVP 0,91, yield gigantesco, né, 1,8%. Lembrando, esse fundo tem uma volatilidade grande, seus dividendos, né, ele trabalha com uma pegada diferente dos fundos de logística tradicionais, até falei isso, né, tem posto de combustível, tem armazém, é outro tipo de ativo. CPSH, como representante aí do segmento de shoppings, fundo da Capitânia, PVP atual 0,86, yield de 1,1%, fundo que tem qualificado muito seu portfólio, já trabalhou bastante alavancado, hoje está um pouco menos, mesmo assim trabalhando muito amassado, né, 0,86 do PVP. Fundo de papel, aqui eu coloquei um fundo bem menor, tá, um fundo bem menor, mas que passou nesses filtros que eu quis, e é um fundo que pouca gente fala, né, o CACRE11, tá, negociando aí um PVP de 0,97, fundo lá da Kinea, que trabalha basicamente com o segmento de home equity, e olha que yield pancada, hein, 1,2%. TRXF coloquei como representante do setor renda urbana, gosto muito desse ativo, acho que ele nem é tão arrojado, tão arriscado assim, mas ele tem uma alavancagem muito grande, né? Ele trabalha entre as securitizações e também os pagamentos parcelados com mais de 40% de endividamento, tem a questão de estar abrindo muito leque para outros setores, né? Tá entrando ali hotelaria, fez a venda das agências bancárias, mas ainda tem agências, tá colocando self-storage, enfim, tá abrindo muito leque, isso também agrega mais risco, tá negociando num PVP de 0,93, 1,01% de yield, e o MCRE11, fundo que eu escolhi dos hedge fund, fundo lá da Mauá Capital, 0,88 no seu PVP, yield de 1,23, tá? Um yield muito parrudo também. E aí, como é que fica essa carteira? Ela custaria aqui em torno de R$215, PVP atual dela 0,91 e o yield mensal de 1,27%, né? Quase 1,3% a gente conseguiu buscar com essa carteira que eu falei novamente, tá? Dizendo para você, arrojadíssima, muito arriscada. E dessa carteira, qual que eu selecionei para a gente dar uma olhada aqui? Na BRIC 360, né? O MCRE11, né? O fundo é 49º dentro do IFIX, segundo o ranking da BRIC aqui, 64º, tá? O fundo negociando um PVP de 0,88, aqui a gente já viu uma liquidez muito menor, né? Muito menor que os demais que a gente pegou para analisar, 2,7 milhões de reais por dia, uma boa liquidez, mas bem menor do que os dois anteriores que a gente pensou. O momento aqui para o fundo seria já favorável, né? Favorável aí segundo a BRIC. Olhando para PVP histórico, tá? A média histórica desse cara de PVP é negociar com certo deságio, né? Você está vendo aí 0,89 no último ano e o PVP atual 0,88. Se a gente olhar para 5 anos, né? Esse fundo ele tem uma média aqui de 1, exatamente ao par de 1, e ele está negociando hoje com esse deságio, então teoricamente seria uma boa entrada de preço, tá? Olhando para dividendos, reloginho esse cara, né? Coloquei aqui 3 anos e você vê que no final de 24 ele pagava 10 centavos e desde fevereiro de 25, reloginho 11 centavos, isso aqui é muito legal, essa perenidade é muito boa. Em termos de custos, né, ele já seria um fundo mais caro, o MCRE, ele tem taxas agressivas, tá? 12,95%, se a gente coloca aqui o segmento, seria 8,31% do IFIX e do setor 9,5% aí dentro dos hedge funds, né? Então é um fundo mais caro de fato, tá? Mas entrega um resultado muito parrudo. Em termos de indicadores também, você consegue aqui trabalhar bastante, né? Vamos olhar o número de cotistas, embora seja um fundo menos badalado, né? Ele em 2022 tinha só 400 cotistas, hoje já tem quase 100 mil cotistas. Teve um crescimento realmente muito grande também, tá? Em termos de patrimônio, ele não oscilou muito, né? Você vê que aqui, ó, ele vinha em 2022 e 2023 em torno de 350, 360 milhões de reais, e aí ele salta para 1,1 bilhões de reais. Por quê? O que acontece nesse período? O MCRE, ele faz a absorção do MCHY, né? Que era outro fundo da Mauá, um perfil mais high yield, mais agressivo também, ele parte para dentro do MCRE, por isso que ele passa aí de 1 bilhão de reais. É um fundo bastante parrudo, né, bastante forte, e aqui novamente fica a dica para você ir lá
conhecer a BRIC 360. Bom, eu quebrei a cabeça aqui, né, trazendo esses estudos, fazendo filtros, para conseguir trazer essas 3 ideias de carteira para você. Uma para iniciante / conservador, uma outra para moderado e outra para o cara agressivo ou arrojado. Mas eu quero saber de você, o que você achou desse estudo, o que você achou dessas carteiras, o que você mudaria nelas, qual delas se encaixa mais para você, quais desses fundos você vai estudar a partir de agora, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like e o hype. Se é a sua primeira vez, se inscreve aqui no canal. E também lembra que na descrição tem vários links bacanas para você, ok? Por fim, se você quer ter contato comigo, seja nosso membro VPF Gold. Vídeos exclusivos, vídeos com prioridade, uma comunidade no Telegram para a gente trocar ideia todos os dias e também um curso completo de fundo imobiliário, Fiagro e renda fixa disponível aqui no YouTube para você assistir. E a grande cereja do bolo, que é a nossa mentoria mensal em grupo. A gente abre um Meet, troca uma ideia, fala do mercado, fala como estou investindo, mostro minha carteira e tiro todas as suas dúvidas. Vale a pena demais, quero te ver lá. Valeu demais e até a próxima, se Deus quiser.